até sentir a tua presença. É isso aí! Shalom, irmão Bruno, Saraiva! Esperando aí o pessoal chegar na sala. Irmã Rebeca, irmã Raquel, Shalom, boa noite. Pessoal da Pacatuba, presença. Cadê os alunos de Fortaleza? Rodrigues, Mão Barroso, Josias, Shalom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão. Irmão Juliano, Shalom. A irmã Érica Santos. Shalom. Glória a Deus. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença para mais, Senhor, uma aula da Escola Bíblica Adonai, a nossa EBA. Queremos pedir ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos trazer a revelação da Tua palavra. Dai-nos o entendimento e dai-nos, Senhor, a revelação divina, para que possamos, ó Pai, termos entendimento absoluto da Tua palavra nessa noite. Abençoa todos que estão, Senhor, assistindo essa live, os que posteriormente irão assistir, ó Pai, que a Tua graça possa alcançar a todos, que assim, Senhor, possam abrir os seus ouvidos, os seus sentidos, para assistir esta aula. No nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também acabou de chegar ali a irmã Maria, né? Irmã Maria, lá do Buritizal. Shalom, irmã Maria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos aqui e vamos dar início a mais uma aula, nossa terceira aula de 2023. Nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. E gostaria já de pedir aqui os meus auxiliares aqui, para ler, né? Para ler aqui o capítulo 5 de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. E é o irmão Josias que vai ler aqui, viu? É, um discípulo aqui
Tem que botar tá quente. O Josia é 5 segundos para achar, viu? Capítulo 5 de Mateus. Um abraço também ao nosso pastor Lúcio. Pastor José Lito Lúcio. Deus abençoe. Qual versículo, pastor? Capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Bom. Pode ler. E chegaram ao outro lado do mar e a providência dos Gardarenos, né? E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro e nem ainda com correntes há pouco alguém pedente, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e corrente, estas foram por eles feitos por pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Onde é que ele tá? Tu deu Mateus 5 a ele? Marcos 5. Mateus. É Mateus. Eu não sei quem foi. Espera aí, pessoal. Foi só... assim mesmo. Olha. O auxiliar. É uma benção. Meus auxiliares aqui estão... É ao vivo e a cores, viu? É desse jeito. Glória a Deus. Vai. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou, e se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque neles e o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consoladores. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Pessoal, nós vamos estudar hoje sobre os mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E no decorrer dos estudos que nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, como vocês sabem, a palavra bem-aventurado no grego significa makairos, né? E makairos é feliz, muito feliz, mais do que feliz. E hoje nós vamos ver sobre os mansos e vamos tentar entender um pouquinho que tipo de manso Jesus estava querendo trazer para esse estudo aqui. O Sermão do Monte, podemos dizer que foi a maior pregação de todos os tempos, né? Por quê? Porque o próprio verbo, a própria palavra, Cristo, foi que trouxe esse sermão maior do que qualquer pregação de qualquer tempo. E o Senhor Jesus trouxe esse sermão que nos traz uma riqueza muito grande. E a priori, na primeira, nós falamos sobre os pobres de espírito. E sempre a gente vai recapitulando para que os alunos possam abrir o entendimento, a mente, não esquecer, né? Porque pobres de espírito, como todos aprenderam na lição, são aqueles que sentem a necessidade, né? Sentem a necessidade
de buscar ao Senhor, de buscar a presença de Deus, né? Que sentem a necessidade de buscar sempre mais e mais a graça e a misericórdia de Deus, porque são dependentes de Deus 24 horas por dia. Nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos do Senhor, somos reconhecedores de que sem Ele nós somos pobres, cegos, nus, miseráveis. Sem Ele, como o Senhor Jesus disse, vocês nada podem fazer. Então nós precisamos, e essa necessidade, né, é que nos faz a sermos bem-aventurados, porque mais do que feliz é aquele que se refugia no Senhor. Na segunda aula falamos sobre bem-aventurados que choram, né? E explicamos que não é qualquer tipo de choro, né? Não é qualquer tipo de lágrima que vem sensibilizar e chamar a atenção de Deus. Haja em vista que nós podemos ver nas Escrituras muitas pessoas que choraram, que se contristaram, e se o choro por si só fosse a solução para todas essas questões de chamar a atenção de Deus, os cemitérios, o ML, está cheio de gente chorando aí, né? Mas na realidade esse choro ele é diferenciado. Ele é tido como uma sensibilidade que nós temos ter de chorar nos pés do Senhor pelos nossos pecados, pelos nossos delitos que nós cometemos contra o Senhor, pelas nossas iniquidades, né? Pela nossa maldade. Ah, mas agora eu sou uma pessoa que sigo a palavra de Deus, uma pessoa que vou para a igreja, que frequenta os cultos, uma pessoa que oro todo dia, que leio a Bíblia todo dia. Isso não significa que você deva parar de se humilhar e de chorar diante da presença do Senhor, porque aí você acarreta mais ainda a responsabilidade na sua vida. Porque se você acha que não tem necessidade de chorar pelas tuas fraquezas, pelos teus pecados, você está correndo um grande risco de se tornar, de ser promovido a um fariseu, a um religioso, que olha para os outros e vê como pecadores miseráveis, que vê a falha dos outros, mas não olha para a sua, quando o Senhor Jesus havia dito que nós devemos tirar a trave dos nossos olhos, né? Na questão da trave do algueiro, né? Que o Senhor Jesus fala. E hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança, que são os mansos. E falar de mansidão, obviamente que o terceiro quesito aqui, eu coloco a palavra temperança, né? Temperança. Bem-aventurados os mansos, Mateus 5:5. E a nossa lição de hoje. Os judeus, eles, na época em que veio o Messias, em que veio Jesus, eles esperavam um tipo de Messias. Isso porque viveram oprimidos pelos romanos. Como sabem, a época que Jesus nasceu, o povo judeu, eles eram dominados, né? Os que comandavam o mundo naquela época eram os romanos, né? Outrora veio a nação da Babilônia, né? Que era os caldeus, babilônios dos caldeus, que dominou o mundo, que era, na visão de Daniel, a cabeça da estátua. Depois veio aquelas duas nações conjuntas, os medos e os persas, né? E depois dos medo-persas veio a Grécia, né? A Grécia com Alexandre o Grande, porque outrora, antes do Alexandre, que era os medo-persas, era o rei Dário, né?
rei Dario, que havia dominado naquele período. E depois da Grécia veio Roma. E no ano 63 a.C., antes de Jesus nascer, houve esse domínio, né, essa opressão sobre o povo judeu que trazia isso. Então, o povo judeu se sentia oprimido, aprisionado, e houve, naquela época, um desejo, um sonho dentro dos corações do povo judeu de se livrar da opressão romana, certo? Da opressão romana. E aí veio a surgir 4 grupos de judeus, que nós vamos falar um pouco deles aqui rapidamente. 4 grupos de judeus, que eram os fariseus da época, tá? Era um dos grupos. Segundo, os saduceus, tá? Terceiro, havia os essênios. E, por 4, havia os zelotes, tá? Falando aqui primeiramente dos fariseus e a perspectiva dele, o pensamento que eles tinham. Os fariseus, eles eram chamados de conservadores, tá? Eram conservadores da época. Eles aguardavam um Messias que realizasse milagres, que operasse maravilhas. Eles esperavam um tipo de Messias desse, que viesse operando milagres, maravilhas. Eles eram religiosos que observavam a lei de Moisés, né, o Decálogo, né, que observavam o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômios, e eles esperavam esse tipo de Messias, né? Eles esperavam esse tipo de Messias. A segundo grupo de judeus daquela época eram os saduceus. Eles eram os liberais da época. Eles aguardavam Messias materialistas, tá? Um Messias materialista. Então eles tinham esse pensamento, aguardavam um tipo de Cristo materialista. Era o que aguardava os saduceus. Um outro grupo de judeus daquela época de Jesus era os essênios. Quem eram os essênios? Eles eram místicos, judeus místicos da época que viviam nas cavernas de Golã, ali ao lado do mar Mediterrâneo, do Mar Morto, próximo ali ao Mar Morto, e eles aguardavam um Messias monástico, tá? Que viesse dominar o mundo e implementar a sua monarquia na terra. E por último, nós vemos aqui que havia o grupo, podemos dizer assim, o mais radical, né, mais violento, era o chamado os zelotes. Os zelotes eram os que defendiam os usos de armas e da força para enfrentar o poder de Roma, né? Certamente esperavam um Messias militar, né? Um Messias que viesse no cavalo, né? No cavalo branco, com a sua espada, os seus anjos, e que viesse tirar o povo daquele sofrimento e viesse destruir o Império de Roma e trazer, né, a realização, ou seja, a vingança do que eles sofreram na mão do povo romano ali, certo? Então nós podemos ver aqui esse 4 grupos de judeus daquela época, né, do tempo de Jesus. Todos eles esperavam um comportamento, um tipo de Messias que viesse ao mundo, eles trouxessem a perspectiva que eles tinham de pensamento. Podemos dizer, analiticamente, que hoje também
pode haver na mente, no pensamento de muitas pessoas, de muitos cristãos, né, que creem na pessoa bendita de Jesus, estarem esperando também um tipo de Messias, só que ao contrário dos judeus, que ainda esperam a primeira vinda, esses aguardam a segunda vinda, né, e esperam o Messias. Só que muitos estão aguardando ou esperando o Messias de várias formas, de várias maneiras de pensamentos. Não sei que maneira você está esperando, se é um Cristo que vai vir para advogar uma causa tua, se é para poder vingar-se de alguém que te ofendeu, de alguém que te trouxe algum malefício, ou assim sucessivamente, ou um Cristo que vai te dar riqueza, aquele que vai te dar bens materiais, que vai te dar prosperidade. E nós vivemos uma geração de hoje em que as pessoas sempre estão esperando algo do Messias, de Jesus, de Yeshua, esperando alguma coisa, e muitos, por colocarem a sua perspectiva, a sua confiança, da maneira que entendem, que querem compreender, acabam se frustrando, né? Porque saem, ou seja, não querem entender, não querem aceitar o propósito de Deus e querem que ele aceite o propósito e o desejo do seu coração. Então havia isso no coração, né, de vários judeus daquela época, quando estavam esperando o Messias. Então, o que não significa ser manso? Porque nós vamos falar aqui das palavras que o Senhor Jesus falou, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Os mansos herdarão a terra. Então, que terra é essa que nós vamos herdar? Essa promessa que o Senhor nos dá, né? Será que essa terra cheia de moralidade, essa terra cheia de injustiça, essa terra cheia de mortandade, essa terra cheia de maldades que o Senhor tem nos dado por herança? Vamos compreender estudando a palavra e vendo as demais coisas. Mas, antes de tudo, o mais importante, para que nós possamos sermos herdeiros dessa herança, precisamos estarmos alinhados com o que o mestre estava falando, né? Obviamente que, como vocês viram na leitura, o Senhor, ele reuniu os seus discípulos para trazer essa palavra para eles, e estavam ali a multidão, né? E ele estava trazendo isso para os judeus. No entanto, nós, né, por os judeus repudiarem, recusarem o plano da salvação, ou seja, como diz a palavra, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a saber, de se tornarem filhos de Deus. Então nós que outrora gentis, nos tornamos agora filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, por abraçarmos e acreditarmos no Evangelho do Senhor. Então, os mansos herdarão a terra. O que significa ser manso, né? O que tem na sua cabeça concernente a ser manso? O que é uma pessoa mansa na realidade, né? O que é uma pessoa mansa no seu entendimento? Será que quando terminar essa aula você vai ter a certeza de que realmente é o que você está pensando, né? Que Jesus estava dizendo? Então vamos ver aqui, vamos analisar
tá? O que não significa ser manso. Primeiramente, nós vamos falar o que significa não ser manso, tá? Primeiro, não significa possuir um atributo natural, tá? Ou seja, Jesus, quando falava desse manso que herdará a terra, não é uma mansidão que vem de atributos, tá, naturais do homem. Não é nada que venha a ser naturalmente do homem por si só, tá? A mansidão aqui não é ter uma boa índole, não é ser uma pessoa que teve uma boa formação acadêmica, secular, ou na sua própria casa, não é uma educação familiar que te traz esse tipo de mansidão educacional, não é algo externo, tá entendendo? Não é algo convencional, mas é algo que se aprende no banco, ou seja, não é algo que se aprende no banco de uma escola ou de um livro de boas maneiras ou de etiqueta. Não é esse tipo de mansidão. Não é esse tipo de mansidão que Jesus está querendo se referir-se aqui, tá? Não é esse tipo de mansidão. Digamos assim, no figurativo, tá? Ser como se fosse um potro, tá? Um potro, para quem não sabe, é um cavalo novo, nós chamamos de potro, que foi domesticado e passa a ser dócil, útil, suave, controlável pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que passa a ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Assim é comparado como se fosse um potro, né? Um cavalinho em que ele precisa ser amansado, domesticado, né? Porque ninguém consegue colocar rédeas nele. Assim, quando a pessoa ela se aproxima de Deus e ela recebe da graça do Espírito Santo essa mansidão, ela passa a ser controlada pelo domínio do Espírito Santo na sua vida. Ela não faz as coisas por si própria. É sim uma atitude interna dentro da gente. É resultado da ação do Espírito Santo e da sua graça dentro de nós. Por nós mesmos, nós não podemos nos enquadrar a esse tipo de mansidão que o Senhor Jesus disse, do qual irá herdar a vida eterna. Ou seja, que irá herdar a terra, certo? Não é um tipo de mansidão comum, natural. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele dizia que a mansidão não é virtude, e sim graça, né? Graça, algo dado por Deus gratuitamente por nós. Ninguém é naturalmente manso. Ninguém é naturalmente manso. Então, que você possa descartar que ser manso é aquela pessoa que está do teu lado, né? Que está do teu lado, que está calada, que está parada ali e que fica assim, ó. Tudo bem, irmão? Tudo. Vai ser eu, irmão? Não, isso aí não é o manso. Não é o manso da palavra, que a palavra quer dizer. Também não é aquele que estuda a palavra e que chega na igreja e pega na mão dos irmãos. Paz do Senhor, meu irmão. Oh, meu pai. Não é esse tipo de mansidão aí, não. Que quando chega em casa, aí o bicho pega, né? Não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando, né? Não é esse tipo de mansidão. Né? Porque tem muita gente que
é lesado, é preguiçoso. E aí os irmãos confundem com mansidão. Mas não é mansidão, né? Não é mansidão. Então, nós nos tornaremos mansos para herdar a terra, bem-aventurado, quando nós permitimos que Deus, na sua ação através do Espírito Santo, nos venha domesticar, ou seja, dominar a nossa velha natureza, né? Quem me conhece vê assim, o pastor Wagner, ele é tão quieto, tão manso, né? Ele é tão mansinho. Irmãos, tudo é um processo na vida, né? Tudo é um processo na vida. Se não fosse por causa do Evangelho, que eu amo muito, se eu ficasse no canto ali 10 dias ali sem conversar com ninguém, fico calado ali. A Raquel é que ela puxa o mesmo assunto, mesmo e tudo, né? E a gente dialoga e tudo. Mas quando eu começo a falar as coisas de Deus, aí eu começo a falar muito. Mas de natureza mesmo eu sou calado. Aí você diz assim, então o professor é manso, né? Não, o Senhor é que domina e que me dá a mansidão. Porque eu me lembro que nos meus 9 anos, antes de eu ir antes de me converter ao Evangelho, que eu me converti com 10 anos, confessei a Cristo como meu Salvador, eu me lembro que numa escola, um garoto, aliás, 3 vezes, né? Teve um garoto que ele veio me confrontar, aí você vai ver se eu era manso. Foi me confrontar e eu peguei ele pelo pescoço assim e eu lhe derrubar lá embaixo da ponte, né? Aí acho que ele não era manso não, né, irmãos? Aí teve outro também que, né? Aí vão acabar me chamando de colérico, de sanguinário. Mas nós só podemos entender como age a graça de Deus na nossa vida quando nós passamos a ver o que há dentro de nós e o que nós permitimos que se manifeste para fora. Então, eu permito que se manifeste para fora de mim a graça, a misericórdia, o amor, o perdão. Mas o senhor não sente raiva, não? Claro, a Bíblia diz irai-vos. Mas aí quando tem o resto do versículo diz não pequeis, aí eu não posso fazer mais nada, né? Tá entendendo? Então, não é ser uma pessoa mole, impassiva diante dos problemas da vida. Não é ser uma pessoa covarde, né? Uma pessoa medrosa, uma pessoa fraca, né? Uma pessoa indolente. Não é uma pessoa que foge da situação difícil. Não é um medroso, né? Que foge para enfrentar e se posicionar com firmeza contra um erro, um determinado tipo de coisa, né? Então, tem que ter essa mansidão, mas essa mansidão não vai te impedir de tomar posicionamento. Não vai te impedir de você manifestar o que tem de ser feito. Porque tem gente que diz assim, não, mas eu tenho que ser manso, né? Eu tenho que ser manso, e aí concorda tudo que impõe, né? Porque eu tenho que ser manso, e eu não posso entrar em uma área de conflito, eu vou aceitar com que ensinamentos ou leis que vinham de encontro contra os princípios da vontade de Deus, e eu devo aceitar porque eu tenho que ser manso. Então eu não me classifico como manso, eu me classifico como um covarde que aceita um sistema que pode ser até que o diabo esteja colocando. Quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 11, versículo 29, você vai ver Jesus, né? Que afirma: eu sou manso e humilde de coração. Não é verdade?
Aí quando tu vai lá para Mateus capítulo 21 e o versículo 12, tu vê Jesus pegando um chicote, rebolando mesa para todo lado e botando gente para correr, nego para correr, tudo correndo lá. Não o chicote ia comer no couro, né? Por quê? Porque estavam fazendo da casa de Deus um covil de ladrão. Era gente comprando, era feira, gente comprando, gente recebendo, né? Comerciante. Jesus botou tudo para correr de lá. Aí você disse assim, mas Jesus não era manso e humilde de coração? Jesus era manso e humilde de coração. Mas ali naquele momento ali ele mostrou que essa mansidão não significa que você deva aceitar o erro, o pecado e você se opor contra Deus para abraçar o sistema do diabo, não. Tá entendendo? Os mártires, eles foram mortos, mas eles morreram mediante ali a sua mansidão. Eles defenderam, né, o seu martírio com a mansidão, por defender até a morte a verdade de Deus. Eles não foram retribuir o mal com o mal, mas eles se permitiram ser martirizados, porque eles estavam totalmente entregues no propósito do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, né, que outrora perseguia os cristãos, que matava os crentes da época, porque achava que estava sendo zeloso pela sua lei que seguia, farisaica, do farisaísmo. Quando ele teve um encontro com Cristo, aquele homem que parecia ser tão terrível, temível, né, de perseguidor passou a ser perseguido. E aí Paulo teve que mostrar a sua dependência de ser uma pessoa mansa na graça de Deus. Porque agora, ao invés de bater, estava apanhando. Ao invés de perseguir, estava sendo perseguido. Ao invés de maltratar, estava sendo maltratado no seu corpo. Então, temos que entender o propósito. Ser manso não é manter a paz a qualquer preço, não é ser cúmplice, não é ficar por cima do muro, não é agradar gregos e troianos. Isso não significa ser manso. Não, mas para não ter confusão, né, irmão? Para não ter problema, né? A gente, né, passa a mão por cima e deixa para lá. Não. Se for de confronto à palavra e que isso venha ferir os sentimentos de Deus, você tem que resolver isso. Pare de ser covarde. Porque aí você vai sair de manso, que tem direito a herdar a terra, para estar incluso lá em Apocalipse, de fora ficarão os covardes. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então ser manso não é ser neutro. Ser manso não é ser calado. Tá? Ser manso não é ser sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Não é ser indeciso ou passivo. Ser manso é você ter atitudes, mas é você ser ponderado. É você saber que você tem que ter o domínio em Cristo da situação. Não é ter um controle emocional externo. Não, mas eu vejo uma pessoa tão quieta, eu vejo uma pessoa tão mansa ali e tudo. Irmãos, eu já conheci pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem o comportamento de uma pessoa mansa, né?
de ser uma pessoa bastante mansa, e se você fizer raiva a ela, ela com aquela mesma mansidão, ela tira a sua vida em piscar de olhos, né? Tem um conhecido meu, que conversando com ele, eu disse, cara, esse cara é muito manso. É manso demais, até o jeito de falar, né? Parece assim, meio leve e tal. E aí ele afastou-se do evangelho, isso faz muitos anos, ele afastou-se do evangelho. E eu havia tido notícia que tinham matado 2 pessoas. Tinha chegado do trabalho, eu trabalhava à noite, e tinha um pessoal comentando que tinha matado 2 pessoas na época e tudo. Aí ele chegou lá em casa cedo. Aí eu disse, fulano, tu ouviu falar que mataram 2 essa noite aí, essa madrugada? Aí ele, ouvi. Eu falo desse jeito, bem manso. Ouvi. Eu matei um. Aí eu olhei assim pra ele, o que é que tá fazendo aqui, macho? Não, eu matei um. Então eu fico olhando assim, poxa, o cara tão manso que você olha assim, não faz mal uma barata, né? Também um pastor também pregando numa comunidade, né, num local bastante carente, chega até a ele um rapaz, né, e cumprimenta. E aí, pastor, tudo bom? Como é que tá as coisas? Tudo bem? Cara educado, bem recatado, né? Com uma conversa bastante polida, bem mansa, branda. Só que o cara é aquele cara da comunidade que manda cortar os braços, a cabeça, o pescoço, a orelha, estraçalhar todinho, botar no saco e rebolar fogo. E o cara fala manso. O cara fala, né, bem paulatinamente. Então não é esse tipo de mansidão. Não é ter um controle externo, né? Uma pessoa, às vezes, afrontada é capaz de controlar o seu equilíbrio emocional. Então, esse ser manso aqui, que Jesus fala, é aquele manso que ele é dependente do Senhor. É aquele que ele recebe de Deus a graça dessa mansidão, porque ele a busca, e por ele a buscar, ele a receberá. Vocês se lembram do que eu falei desde o início da escola? E toda a aula eu falo, Mateus 7,7, né? Pedi, batei e buscai. Por quê? Porque quando você começar a coçar a cabeça e dizer assim, mas é tão difícil, é difícil ser pobre de espírito, mas chorar nem tanto, também ser manso nem tanto, mas tem outros que vão achar assim, como é fácil, não é tão difícil ser pobre de espírito, mas ter a sensibilidade para ser os que choram, eu já tenho essa dificuldade, porque eu mal choro, eu não consigo sentir assim a presença de Deus, eu tenho uma dificuldade para chorar e tudo. É falta de sensibilidade. Se você colocar as 3 receitas que Jesus deu, pedir, bater e buscar, você vai entrar nessa regra. E agora a temperança, que é a mansidão, né? Que é a mansidão. Então, ser manso é admitir diante dos outros como você admite diante de Deus, né? Diante de Deus. Por exemplo,
Ser manso é admitir diante dos outros como você admite de Deus. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Vem aqui, Nayara. Ela vai aparecer aqui na frente. Aqui. Olha só aqui. Nayara, você teria dificuldade de chegar até a presença de Deus e falar para o Senhor que você é falha, que você é pecadora, que você é cheia de defeito, que você é pecadora? Não. Você não tem dificuldade? Não. Mas se chegar uma pessoa e olhar para ti e disser, Nayara, tu não presta não. Tu é pecadora. Tu é a pior das mulheres que tem aqui. Tu não serve para nada. Como é que tu ia se sentir? Humilhada. Humilhada. Obrigado. Ser manso é admitir diante dos outros como você admite a si diante de Deus. Tá entendendo? O irmão André, acho que muitos conhecem, da Missões Portas Abertas, né? Irmão André, missionário das Portas Abertas. Houve um acontecido com ele uma vez, que ele recebeu uma carta de uma irmã, certo? Ele recebeu uma carta de uma irmã, e nessa carta ela descatitou, é o nosso linguajar aqui do Ceará, ela descatitou ele, só não chamou de santo, falou tudo, né? Colocou ele lá mesmo no buraco mesmo, lá no chão mesmo, no fundo, tá entendendo? E aí o irmão André, ele entrou no quarto e chorou, mas chorou. Senhor, conversou com Deus. E o Espírito Santo falou ao seu coração. O Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Então ele vai, sente o consolo, vai até a sua escrivaninha e começa a escrever para a irmã. E envia para a irmã a resposta. E quando ele manda para aquela irmã aquela carta, ele não manda uma carta de desaforo. Ele não envia uma carta respondendo à altura, ou xingando, ou retribuindo o mal com o mal, como o apóstolo Paulo nos traz conselhos para que nós não venhamos fazer isso. Mas o que é que acontece? Que ele escreve uma carta para aquela irmã e diz assim: oh, minha irmã, se você me conhecesse, como o Senhor me conhece, você iria ver que eu sou muito pior do que isso que você falou de mim. Diante de Deus eu sou pior, sou muito pior do que isso. Você está entendendo? Algo que poderia vir para destruir, quando ele olha para dentro de si, ele vê que diante de Deus ele é cheio de falhas e defeitos e pecados. E que aquilo que estava descrevendo dele não chegava nem aos pés do que ele é diante do Senhor, e ele precisa da misericórdia de Deus. Ele precisa chorar diante do Senhor para sentir o perdão, para sentir a misericórdia de Deus.
Então isso é ter o domínio da mansidão. Mas se você disser, irmão, se isso acontecer comigo, eu vou falar com o pastor para disciplinar essa elementa. Ou então eu vou lá e eu vou quebrar a cara dela. Não pode. Você tem que aprender o que é o propósito, o que significa ser manso para herdar a terra. Olha só, Nayara, lê para mim aí o Salmo. 2 versículos aqui, para a gente, daqui a pouco vai concluir a nossa aula, mas só para vocês terem uma ideia. A gente já usou Davi em uma dessas aulas, que eu acho que vocês se lembram. Na primeira, quando o rei Davi, ele dizia assim, conversando com Deus, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí você pergunta, como é que um rei que é cheio de riquezas, tesouro, tem tudo, um exército, uma nação forte, diz que é pobre? Ele era pobre da graça de Deus, porque ele precisava sempre do Senhor para o fazer diante de Deus um alguém. Vamos ouvir aqui Salmo 38, versículo 12 e 13. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todos os dias. 13. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a minha boca. Mas eu, como surdo, não ouvia e não abria a minha boca. Agora imagina só, um homem que durante toda a sua trajetória da vida enfrentou guerras, matou milhares de homens em campo de guerra, e agora estaria por acaso com medo, covarde, fugindo? Não. Davi estava mostrando o controle, a mansidão. Você consegue ver isso de Davi nesse salmo, nesses versículos. Então, meus queridos, mansidão é estar sobre o controle absoluto de Deus pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. Você só consegue ser manso se você estiver realmente ligado nessa videira. Aí sim o Senhor diz, herdarão a terra, né? Os mansos herdarão a terra. E com certeza nós em parte já estamos aqui, mas nós iremos herdar a terra, novos céus e nova terra, em que nós iremos reinar junto com o Rei Jesus sobre a terra. Mas para que nós possamos estarmos aprovados sobre isso, nós precisamos ter um alinhamento com essa bem-aventurança. É interessante nós entendemos o seguinte: em nenhum outro canto das Escrituras Sagradas você pode, digamos assim, dizer assim, eu encontrei um versículo que me faça ter a consciência de que eu já estou garantido, que eu estou salvo. Mas se você ler as bem-aventuranças e você seguir cada uma, se alinhar, se enquadrar a cada uma bem-aventurança, eu te digo, fica tranquilo, porque tu tá no caminho certo. Porque tu tá no caminho certo.
Até agora falamos de 3. São 9, né? Falamos de 3. Se essas 3 se você está realmente bem porque é pobre de espírito e sabe que precisa sempre estar buscando Deus e em Deus, porque você não pode tomar decisões por si próprio, porque você não pode dizer um sim sem antes Deus venha te mostrar, te moldar, venha te dar o aval. Isso mostra que você está bem. Se você tem a sensibilidade de chorar diante do Senhor, reconhecendo um dia que você teve de ódio, de raiva, de fúria, você está bem. Se você tem a temperança de ter a mansidão e o equilíbrio da tua vida, das tuas ações e das tuas atitudes, é como um vulcão que parece tão bonito e que está ali desativado e parece que não vai trazer mal algum, mas por dentro ele está em chamas, a ponto de haver uma erupção. Então, meus queridos, essa foi a palavra de hoje. Que nós possamos a cada dia nos alinharmos. Mateus 7,7. Buscai, batei, pedi. Né? Talvez esse versículo nunca foi dito antes com tanta ênfase para que você busque, para que você bata e para que você busque, bata e você venha insistir. Né? Buscai, batei e ela vai abrir. Então, se você estiver alinhado, com certeza você estará indo bem. Tá certo? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esta lição, por esse momento que nós tivemos estudando um pouco da Tua Palavra, Senhor. Dai-nos sempre, Senhor, teu entendimento, a Tua graça, a Tua misericórdia. Não há, Senhor, entendimento algum, não há discernimento algum se o Senhor não estiver conosco. E não há, Senhor, de forma alguma revelação, senão, Senhor, a divina, se não vier de Ti. Por isso, ó Pai, dai-nos a Tua graça. Te agradecemos, Senhor, e que esta lição, que esta aula que nós estudamos nessa noite possa servir de construtividade, possa servir para gerar vidas, possa servir para trazer maturidade e dar o norte àqueles que precisam, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nos abençoa e derrama das Tuas ricas bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe a todos e até a próxima aula. Shalom! Shalom! Se eu pedir para te dar shalom, era eu, mano.